Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no grupo do YouTube. Hoje vamos fazer aqui uma mini mochila mega gira para vocês porem as chaves. Já tem aqui o mosquetão, dá para vocês até para as crianças jovens que usam mochila, prender na mochila para decoração. Dá para vocês colocarem cá dentro dinheiro, cartões, remédios. Cabe, porque ela ainda assim bem grandinha. Ela foi impressa no nylon para que depois de abrirmos não termos que colocar qualquer estrutura ou forro, tá bem? O único acabamento fizemos com viés para que esta peça seja assim muito mais fácil de fazer para vocês venderem muito e não terem o trabalho de colocar a estrutura ou até mesmo o forro. Então foi assim uma peça simples que fica a mesma muito gira e que é mega útil. Vamos agora para os materiais. Vamos então agora para os materiais. Em primeiro lugar, nós vamos fazer tanto em kit sem textura, quer dizer que vai já assim todo o material todo cortadinho, com todo o material para vocês sentarem e costurarem, ou podemos vender em painel que vão várias mini mochilas ao vosso gosto, com o padrão ao vosso gosto, e depois vocês cortam em casa. As impressões são todas no nylon para termos o objetivo de não colocar nenhum forro. E no grupo, para quem quer fazer com os vossos materiais, no grupo da costura com a Ninoca no Facebook, já vai aqui um PDF da mini mochila com o molde e os materiais que vocês precisam para fazer a peça. Então, os materiais que vamos precisar é o nosso molde no nylon do corpo. Vamos precisar do foldo feixe 2 vezes no nylon. Como eu disse, como estou a usar o nylon, não vou usar qualquer tipo de forro. Vamos precisar de fecho em malha 3, um bocadinho maior do que a medida do nosso fole, e um cursor que eu já coloquei aqui. Vamos precisar de alça. Aqui vocês podem usar aquelas alças fininhas prontas para ser mais fácil, ou então já vem no nosso painel também as alças em nylon, que eu vou entretanto ensinar-vos aqui como é que se faz, para quem quiser fazer sempre a alça a combinar com a peça. E por fim, vamos precisar de viés. Podem usar um viés comum, um viés normal, viés gorgurão, viés boneon. Eu estou a usar um viés de gorgurão. E precisam de um mini mosquetão para prenderem então depois as chaves à peça. Em vez de fazerem com mosquetão, se quiserem aquelas argolas de porta-chave, também é uma sugestão ótima para fazerem nesta peça. Vamos então agora para o passo a passo. Vamos então começar pelas alças. Quem tiver a alça pronta para fazer este projeto não precisa de fazer este passo, segue para o passo seguinte. Quem fizer com os nossos painéis com nylon, é só primeiro vincar ao meio, ou seja, eu nem fiz marcação. Se quiserem marcar ao meio com a caneta podem fazer. Eu simplesmente dobrei aqui ao meio e vinquei, tá bem? Para saber onde é que é o meu meio, como podem ver. Coloquei uma fita dupla face em cada lado, não é obrigatório, eu coloco para facilitar na parte da dobragem, mas vocês, se quiserem prender com umas molinhas também dá. E vou dobrar da ponta para o meio e deixar 1 milímetro mais ou menos para fora, ou seja, para vocês verem melhor, aqui é o meu meio, como podem ver aqui o vinco, eu deixei mais ou menos 1 milímetro para este lado, tá bem? Que eu vou fazer o mesmo para este, e vamos deixar aqui uma margem mais ou menos de 2 milímetros, tá bem? Que é para quando dobrarmos ao meio, não sobrepor depois o nylon, tá bem? É só fazer a dobra. E vai ficar assim, desta forma. Agora vou fazer o mesmo deste lado. Vai ficar então, assim como vêem, fica aqui um espaçozinho em branco, para que quando dobramos ao meio, ele não sobrepor as tirinhas do nylon, para não ficar aqui
muito enrugado. Agora é só dobrar assim ao meio e fazer aqui uma costura à beirinha para prender a nossa alça. E pronto, fica assim a alça pronta. Eu só faço a costura aqui de um lado, tá bem? Como ela é assim tão fininha, não vou costurar dos dois lados, faço só assim e vou fazer isto nas duas alças das costas e na alça de mão. Agora vamos colocar as nossas alças no nosso molde, neste caso na parte de trás. Quem usar os nossos moldes vê onde não tem imagem, é onde vai ser a nossa parte de trás da mochila. Então a primeira coisa é dobrar assim ao meio e achar o meio aqui da parte de trás. Fazem um cortezinho com a tesoura, para achar aqui o piquezinho ao meio e depois do pico para aqui eu marquei meio centímetro e do pico para aqui marquei meio. Ou seja, ficou entre as duas marcações aproximadamente 1 centímetro. A mesma coisa vamos fazer aqui nas laterais, vamos fazer uma marcação da caixinha de leite, né? Desta parte rosa para aqui. Eu marquei 1,5, ok? Desta marcação para aqui 1,5 e desta parte daqui para aqui também marquei 1,5, tá bem? Depois vamos pegar na nossa alça de mão, que é aquela alcinha mais pequenina, coloquei o mosquetão, ou quem quiser fazer com a meia argola também pode fazer, e vamos colocá-la aqui nestas marcações de 1 centímetro, ou seja, da marcação para fora eu vou encaixar uma parte, da marcação para fora vou achar a outra parte, ou seja, ele vai ficar desta forma assim, e vou fazer uma costura à beirinha. Vai ficar assim. Agora vamos pegar na nossa alça. A alça eu dou-vos mesmo a medida maior para que vocês depois escolham a medida que vocês gostam mais. Ou seja, vocês vão encaixar a alça encostada à alça de mão, desta forma assim, tá bem? Costuram aqui à beirinha uma alça e a outra alça, e a outra parte vão costurar aqui nesta marcação de 1,5. Ou seja, vocês vão dobrá-la ao gosto que vocês querem, se querem uma mochila com a alça maior ou a alça menor, e do 1,5 aqui para cima fazem a outra costura deste lado à beirinha para ficar assim. Fazem isto nas duas alças e deixam a medida que vocês gostarem mais. E vai ficar então assim, desta forma, tá bem? Da marcação do 1,5 para cima costurei, e aqui encostada à alça de mão também costurei a outra parte da alça. Vou fazer agora o mesmo processo deste lado. Feito esta parte das alças, vamos reservar um bocadinho a parte do corpo e vamos fazer agora a parte do fole. Ou seja, eu vou pegar no meu fecho, juntar direito com direito, a parte da cremalheira virada para a parte direita do nosso nylon, e vamos fazer aqui uma costura pé de máquina. Feita a costura, agora é só dobrar o nosso fole para a frente. Ele vai ficar assim na parte de trás, e vamos só fazer aqui uma costurinha de segurança para que a parte do fecho não vá para a zona da cremalheira, tá bem? Para que o cursor passe facilmente. Então é só vincar aqui com o nylon, ele vinca facilmente, e vamos fazer aqui uma costura à beirinha. Vai ficar então assim, desta forma. Agora vou fazer o mesmo processo que eu fiz deste lado, vou fazer com este lado do fole para fazer esta parte. Tenham só atenção a que a parte aqui fique direita, tá bem? E já vos venho mostrar aqui o fole pronto. Pronto, fole prontinho.
Agora, vamos abrir a cremalheira de um dos lados, como podem ver aqui, e vamos encaixar o nosso cursor. O cursor é sempre a parte arredondada, que vai encaixar primeiro na cremalheira onde não foi cortado. Depois, quando estivermos próximos da parte que cortamos a cremalheira, encaixamos no nosso cursor e empurramos, está bem? Deixo ele mais ou menos a meio e vamos agora encaixar o nosso fole aqui à nossa peça. Ou seja, aqui a parte cor-de-rosa, que é esta parte que é o fundo da mochila, vamos juntar direito com direito e encaixar. Como podem ver aqui, com a medida que eu faço, o meu fundo e o meu fole batem bem certinhos. Caso no vosso a costura seja um pouquinho mais apertada ou mais larga e não bate 100% igual, não há problema, mesmo que ele fique assim um bocadinho maior de um lado ou ficar mais pequeno, é só com a tesourinha depois a pararem, tá bem? E vamos fazer então agora aqui, alinhar aqui o meu fole com o meu fundo, na parte aqui também, e vamos fazer uma costura pé de máquina. A costura pé de máquina, eu refiro-me aqui à costura de meio centímetro, que é a minha máquina industrial, e vou fazer aqui a costura e cortar este excesso de fecho. Cortamos então o excesso de fecho e vamos só encaixar o viés. Neste caso eu vou usar um viés gorgurão, vou dobrá-lo ao meio, encaixá-lo nesta parte aqui e fazer aqui uma costura à beirinha só para fazer o acabamento. Fica então assim o acabamento do nosso viés. Agora vou fazer o mesmo processo deste lado. Vou pegar na outra parte do fundo com o meu fole, direito com direito, alinhamos aqui as laterais e a parte de cima e vou fazer o mesmo processo, costura pé de máquina, corto o excesso de fecho e coloco o viés. Vai ficar então assim desta forma, com a parte do viés dos dois lados. E agora vamos achar também a parte do meio aqui na parte de cima. É só unirem aqui as caixinhas, verem onde é o meio e cortar a pontinha só para acharmos o meio. E vou fazer isto também aqui na parte do colo, ou seja, eu vou juntar aqui costura com costura, só para eu achar a zona do meio. E vou marcar tanto de um lado como do outro. Assim. E agora é só dobrar ao meio e fazemos aqui, prender com molinhas para fazermos a costura. Ou seja, aqui a caixinha de leite fazem o biquinho, ok? Desta forma assim. E vou prendendo com molinhas. De um lado, do outro. Atenção aqui, eu estou a pôr o meu viés para baixo, tá bem? E atenção também a acharem o meio onde eu achei da parte do fole com a parte do espelho, para bater certinho. E vamos prender molinhas a toda a volta. Desta forma assim. Vai ficar então assim, desta forma, ok? A parte das molinhas para encaixar no nosso fole. E agora vamos fazer uma costura pé de máquina aqui a toda a volta e depois colocar o viés como colocamos deste lado aqui para fazer a finalização deste lado. Feito então a costurinha toda à volta, vamos agora só finalizar com o viés, ou seja, vou só dobrar aqui ao meio e costurar novamente a toda a volta para fazer aqui o acabamento.
Já está então colocado o viés a toda a volta. Agora vou fazer o mesmo processo deste lado aqui, a parte de trás. Encaixar pique com pique, prender molinhas a toda a volta. Costurar, atenção só aqui à parte do viés também tombar para baixo. Fazemos a costura a toda a volta, colocamos o viés e já vos venho mostrar a mochilinha pronta. E assim ficou a nossa mini mochilinha, esta agora assim com o coração também super fofa, com as nossas alcinhas, um mosquetão para prenderem as chaves. Se quiserem podem pôr depois então uma argola ou então substituir este mini mosquetão por uma argolinha, também dá para colocarem as chaves. Espero que tenham gostado. Como veem, é uma peça assim super fácil de fazer. Se gostaram, não se esqueçam de colocar aquele gosto, comentar, partilhar com os vossos amigos para podermos crescer aqui no canal. Quem ainda não subscreveu, subscreva o canal, porque este ano 2025 vamos colocar aqui vários vídeos aqui no YouTube. Espero que tenham gostado e até à próxima!